Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Eu sou o professor Antônio Fábio Silva Santos e nessa aula nós vamos dar continuidade ao projeto de sistemas de drenagem em regime de escoamento variável aplicado a regiões úmidas. É isso mesmo, aplicado a regiões úmidas é a novidade aqui dessa aula em relação à aula 1. Quem não assistiu, busque aí na lista de reprodução que vocês vão encontrar a aula 1 aí que introduz sobre esse assunto, né, de projetos de drenagem em sistema de escoamento variável. Bem, a gente tem que determinar que há diferença, né? No finalzinho da aula 1, explicava lá que há diferença quando o projeto de drenagem ele é aplicado a regiões úmidas, ou seja, drenagem em função da precipitação ou chuva intensa, certo? E um projeto de drenagem em regiões semiáridas, que o objetivo é simplesmente eliminar o excedente de água da irrigação, né? E, consequentemente, lavar ou lixiviar os sais que estão sendo aplicados aí junto com essa água, ou que já estava presente nesse solo com o objetivo de eliminar a salinidade. Mas nosso objetivo aqui é aplicado a regiões úmidas. Nessa aula é aplicado a regiões úmidas. O objetivo desse escoamento, dessa drenagem, é eliminar situação com chuva intensa, certo? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a equação de Glover-Dunn, que foi aquela equação que a gente falou, que é a equação de dimensionamento do espaçamento entre drenos, vocês vão lembrar aí que a profundidade dos drenos ela tende a já ser pré-determinada em função das limitações do maquinário para poder fazer o tamanho da vala. A gente comentou também que esse dreno não é interessante que seja menor do que 1,20 m. Aqui vocês vão entender o motivo. Não é interessante que ele seja menor do que 1,20 m. Sabendo a profundidade do dreno, a gente consegue estipular o espaçamento entre drenos. E a gente sempre vai buscar o espaçamento maior possível desse que atenda aos critérios. Para que maior espaçamento? Para diminuir o número de drenos em uma área. Né? Quanto mais drenos numa área, mais caro vai ficar o projeto. Então, a gente quer diminuir ao máximo o número de drenos aí. E esse espaçamento entre drenos ele vai ocorrer em função da profundidade que o lençol freático deve atingir após determinado número de dias depois da chuva. Ou seja, ocorreu a chuva intensa, aqui novamente, ocorreu a chuva intensa, nosso lençol freático, que a gente considera que ele estava aqui, no nível dos drenos, ele vai subir até uma altura H0, né? Então ele vai subir até uma altura H0. E essa altura H0 é onde a gente vai considerar que é a recarga, né? E depois de um dia, a gente espera, os dias zero vai contar também, vocês vão observar isso aí. Mas depois de um dia, a gente espera que essa chuva tenha descido até uma altura HT. Depois do dia 2, a gente espera que esteja no HT menor ainda. E depois no dia 3, a gente espera que esteja no HT menor ainda. Que é o H, esse T é de tempo, e esse tempo em dias. Então, H0 é no dia da chuva, HT1 é no primeiro dia após a chuva, HT2 no segundo dia após a chuva e HT3 no terceiro dia após a chuva, certo? E quais são esses valores, professor? Bem, aí vai entrar essa tabela aqui. Valores de profundidade do lençol freático desde o dia da chuva até 3 dias depois da sua ocorrência para 3 classes de culturas. Então, vamos ter lá, classe A, aqui, a pastagem em maioria das hortaliças. Classe B, culturas extensivas. Classe C, citros e fruteiras, as principais fruteiras. Então, vamos pegar, por um exemplo, nossas tradicionais culturas do Brasil. Feijão, milho, soja, né? Milho e soja são mais tradicionais ainda do que o feijão. O feijão é tradicional para o brasileiro, mas o milho e a soja são commodities e a gente manda para o mundo inteiro, né? Somos sequencialmente quebramos recordes aí de produção de milho e soja a nível mundial. Então vamos entender aqui o que a gente deseja. A gente deseja que a profundidade freática ela esteja a pelo menos 50 centímetros de profundidade no dia em que ocorreu a chuva. Lembra que eu falei que no dia 0 também vai considerar? Então, HT 0, a gente espera que a profundidade freática esteja pelo menos a 50 centímetros de profundidade. Que no dia 1, um dia após a chuva, que ele esteja pelo menos a 80 centímetros de profundidade em relação à superfície. Que no dia 2 ele esteja pelo menos a 1 metro de profundidade em relação à superfície. E que no dia 3 ele esteja pelo menos 1,10 m de profundidade em relação à superfície. Lembrando que isso aqui é a profundidade freática. Olha, aqui ó, profundidade freática. E o que eu falei?
Eu falei que o critério é um HT, a altura do lençol freático em relação ao nível do dreno em um determinado tempo. Então vamos voltar ao nosso exemplo? Eu dei um exemplo uma sugestão, né, que a maioria dos drenos fossem construídos, inseridos, instalados, a pelo menos uma profundidade de 1,20 m. É um valor interessante para a maioria das máquinas disponíveis no mercado, consegue alcançar essa profundidade, mas a gente consegue observar aqui, ó, que se no terceiro dia a profundidade é 1,10 m e esse dreno aqui, se a profundidade, essa PR, é 1,10 m e essa profundidade dos drenos for 1,20 m, ou seja, o HT que vai sobrar aqui, ó, profundidade dos drenos menos profundidade do lençol freático desejada no terceiro dia 1,10 m, se a profundidade do dreno for 1,20 m e a profundidade desejada for 1,10 m, esse HT vai ser só 10 centímetros. E é um valor muito pequeno, certo? A gente pode pensar que 10 centímetros é muito, mas num sistema de drenagem, 10 centímetros de lençol freático é um valor muito pequeno, certo? Então vai dar espaçamento de drenos muito próximos, né? Esse muito próximos é relativo, mas vou colocar assim, dará espaçamento entre drenos próximos, certo? Então, o que a gente deseja? Espaçamento entre drenos mais distantes, certo? Mas isso tem que ser dimensionado de acordo com o equipamento disponível para poder enterrar ou abrir a vala em que vai ser enterrado esse dreno, né? E a dinâmica do solo. Porque você pode trabalhar com outras culturas, por exemplo. Imagina, se você estiver trabalhando com citros, mangueira, goiaba, macieira, entre outras culturas frutíferas, você não vai conseguir colocar um dreno menos que 1,50 m de profundidade. Mesmo assim, vai ser complicado você manejar. Esse dreno tem que estar lá 1,50 m, 1,60 m, 1,70 m, até 2 metros de profundidade, certo? Então, a gente vai olhar a profundidade freática em função dessa tabela aqui em dias após a ocorrência da chuva. E volto a dizer que é interessante é que no dia da chuva a profundidade freática não pode superar a esse valor aqui que está no dia zero, né? Para pastagem, hortaliças é 30 centímetros, para culturas extensivas, soja, milho, feijão, trigo, uns 50 centímetros, e para fruteiras, 90 centímetros. No dia da chuva intensa, tem que ter uma profundidade mínima nesse valor aqui. Isso é a profundidade mínima, tá? Ela pode ser maior do que isso, ou seja, se a profundidade é maior, o HT pode ser menor, né? O HT aqui, ó, se a profundidade é maior, o HT, que é a altura em relação ao nível dos drenos após a precipitação, ou dias após a precipitação, T sendo dias após a precipitação, pode ser maior. Um detalhe que a gente tem que observar é que quando a gente vai aplicar a equação de Glover-Dunn para regiões úmidas, a gente tem que observar o custo-benefício, porque assim, ó, se eu pego as chuvas mais intensas, vou colocar uma situação, estou em Januária, Minas Gerais. E aqui, apesar das chuvas serem escassas, a gente tem uma precipitação aí variando entre 800 e 1.200 milímetros por ano. Numa normal climatológica está ali na casa dos 900 e poucos milímetros por ano. Mas a gente tem recorrentes situações com uma precipitação de 150 milímetros em um dia. Então, se eu for fazer um dimensionamento de um dreno para remover 150 milímetros de água em um dia, é uma quantidade de água muito grande. Entende? Então, o espaçamento entre drenos vai ficar muito próximo. E quando o espaçamento entre drenos fica muito próximo, estou gesticulando com a mão aqui, é uma pena que vocês não estão vendo. Quando o espaçamento entre drenos começa a ficar muito próximo, vou colocar essa imagem aqui. O espaçamento entre drenos começa a ficar muito próximo, é muitos drenos na área. E se é muitos drenos na área, a gente vai ter um encarecimento, vai ter um aumento no custo. O custo do projeto vai ficar elevado. Agora, também se eu for fazer assim, a maioria das nossas chuvas aqui estão na casa, em Januário, está na casa dos 10 milímetros em 24 horas. Agora, se eu for fazer um projeto para atender também só 10 milímetros, aqui no caso de Januário, em Minas Gerais, que vai ser a chuva baixa, né, entre 5 e 10 milímetros em 24 horas, e quando ocorrer a chuva de 150 milímetros, como é que vai ficar? Ele não vai dar conta de drenar. E qual a chance dessa chuva ocorrer? De 10 milímetros, é muito grande. E qual a chuva de 150 ocorrer? É muito pequena. Então a gente tem que chegar num negócio assim mais ou menos, que aqui a vantagem de dimensionar drenos para atender uma chuva entre 5 e 10 milímetros é que os espaçamentos entre drenos vai ficar muito grande, o projeto vai ficar muito barato. Isso é um espetáculo economicamente. Mas vai ser interessante para o objetivo da drenagem?
melhorar a aeração no sistema radicular da cultura, visando reduzir o estresse e aumentar a produtividade. Se é esse o objetivo, eu tenho que pensar num negócio que seja mais ou menos. Nem que seja tão caro economicamente e nem que seja tão barato, mas em compensação não tem eficiência. E qual a recomendação então? A recomendação é que a magnitude de chuva diária seja aquela chuva que repete 5 vezes ou mais ao ano. Ou seja, eu vou procurar aquela chuva que a chance dela ocorrer, ela tem uma quantidade, um valor de precipitação, que a chance dela ocorrer é 5 vezes ou mais no ano. Olha, a chance de ocorrer 0 milímetros de precipitação qualquer dia do ano é muito grande. Todos os dias do ano pode não chover. Então, isso aí tem 100%, dos 365 dias do ano tem chance de não chover. Então, essa seria uma chance de não chover nenhum dia. Eu preciso daquela chuva que vai ocorrer 5 vezes ou mais ao ano, que vai ser uma chuva um pouco maior. Bem, como que eu faço isso? Hidrologia e climatologia agrícola ou agroclimatologia. Junta essas duas informações aí e vamos fazer uma normal climatológica. Vamos buscar uma normal climatológica. Nesse caso aqui é a normal climatológica de Viçosa, Minas Gerais. Quando essa tabela foi feita, lembrando que essa aula é fundamentada no Manual de Hidráulica de Azevedo Neto, não, desculpa gente, Manual de Hidráulica de Salacier Bernardo e autores, né? 8ª e 9ª edição, tá? Então essa é a literatura básica e essa tabela ela está disponível nesse livro aí, eu acho que na 9ª edição, isso, na 9ª edição também está disponível essa mesma tabela. Viçosa, quando foi feita essa normal climatológica, os autores só tinham 17 anos. Normal climatológica são dados de 30 anos. Eles trabalharam com 17, que eram os dados que eles tinham. O que eles fizeram aqui? Primeira coisa, eles classificaram por número de ordem, que vai de 1 até um valor alto aqui, que eu não coloquei todos aqui não, tá? Depois eles fizeram a classe, ó, que é 0 milímetros. Quantas vezes ocorreu a precipitação de 0 milímetros? Quantas vezes? 4.303 vezes em 17 anos ocorreu uma precipitação de 0 milímetros. E precipitações entre 0 e 5 milímetros? Teve 1.061 ocorrências. E precipitações entre 5 e 10 milímetros? Tiveram 249 ocorrências. Beleza? E aí, beleza. Vai continuando assim. Entre 10 e 15 milímetros, tiveram 163 ocorrências. Nesses 17 anos, aqui ele colocou os dados de todos os dias para trabalhar com isso aqui, ele baixa dados, não é mensais não, tá? É dados diários, Você seleciona os dados diários de precipitação, classifica eles do menor para o maior e seleciona lá quantas vezes teve ocorrência de 0, quantas vezes teve ocorrência entre 0 e 5, quantas vezes teve ocorrência entre 5 e 10, beleza? É feito mesmo esse negócio aí. Dessa forma, bem hidrologia mesmo, bem climatologia junto com hidrologia. E o que vai ser o F? O F vai ser a frequência de ocorrência da classe. Ou seja, quantos por cento, isso aqui tem decimal, tá? Ocorreu uma precipitação de 0 milímetros no total de dias. Então, você faz um somatório de todos esses N's aqui, é o total de dias disponível nesses 17 anos, e 69,84% das vezes teve nenhuma precipitação. E 17,22% das vezes teve entre 0 e 5% de precipitação. E 4,04% das vezes teve entre 5 e 10% de precipitação. Então, isso aqui é a frequência de ocorrência da classe. E o FJ é a frequência de ocorrência igualada ou superada, ou seja, quantas vezes teve chuva de 0 ou maior? 100% das vezes. Não tem chuva menor do que 0, né? Então, 100% das vezes, aqui também está em fração, tá? Teve chuva igual ou maior do que 0 milímetros. E quantas vezes quantos por cento ocorreu chuvas maiores entre 0 e 5 milímetros? 30,16% das vezes. Como que eu chego nesse valor? Ou eu vou pegar aqui o 100 e subtrair o 0,69 e vou chegar aqui nesse valor, ou então eu vou pegar aqui 100 e subtrair o somatório disso aqui para frente. Vai dar o mesmo resultado, 0,30. E quantas vezes ocorreu uma precipitação entre 10 e 15 milímetros ou maior? 8,89% das vezes, certo?
E o T aqui vai ser o período de retorno, ou seja, para fazer esse cálculo do T aqui, a gente vai pegar 1 dividido pela frequência de ocorrência igualada ou superada, que é o FJ aqui, ó, frequência de ocorrência igual ou maior a esses valores, beleza? Não dentro da faixa, essa frequência de ocorrência é dentro da faixa. Entre 0 e 5, 17% entre 0 e 5. O que é 30,16? Acima de 0, teve 30,16% das vezes. Acima de 5, teve 12,94%. Acima de 10, teve 8,89% das vezes. Beleza? E isso aqui vai ser o período de retorno. Ou seja, praticamente todos os dias teve precipitação igual ou superior a 0 milímetros. Todos os dias, né? A cada 3,3 dias, ocorria uma precipitação igual ou superior a 0 milímetros. A cada 7,7 dias, ocorria uma precipitação igual ou superior a 5 milímetros. A cada 11 dias, ocorria uma precipitação igual ou superior a 10 milímetros. E assim segue o cálculo aí, até a última classe que a gente conseguir detalhar nessa tabela, tá? E o que é o N? O N é o número de ocorrências no ano, com precipitação igual ou superior. Ou seja, se isso aqui pode ocorrer, é 365 dividido por T. Se isso aqui pode ocorrer todo dia, então os 365 anos do dia, dias do ano, desculpa, os 365 dias do ano, pode ocorrer uma precipitação superior a 0 milímetros, lógico. Se isso aqui pode ocorrer uma precipitação acima de 0, pode ocorrer a cada 3 dias, então 365 dividido por 3 vai dar a cada 110, tem 110 chances no ano de ocorrer uma precipitação, é isso mesmo, 110 chances no ano de ocorrer uma precipitação superior a 0 milímetros. Tem 47 chances no ano de 365 dias de ocorrer precipitações acima de 5 milímetros. Tem 32 chances no ano de ocorrer precipitação acima de 10 milímetros. E qual é a que me interessa? A que me interessa é a ocorrência de 5 vezes ou mais por ano, lembra? O critério nosso lá de projeto vai ser a precipitação que ocorre 5 vezes ou mais ao ano, que ela vai ser chamada de chuva crítica. E aí qual o valor que eu vou escolher? O primeiro valor imediatamente abaixo de 5. O primeiro valor imediatamente abaixo de 5, que no caso aqui foi 4,91. Esse é a precipitação que com chance de ocorrer 5 ou mais vezes por ano. E qual é a precipitação que é essa? Segue a linha entre 40 e 45 milímetros, ou seja, vai ocorrer 5 ou mais vezes por ano uma precipitação superior a 40 milímetros. É ela que eu vou utilizar para fins de projeto de drenagem em regime variável para situação aplicado a regiões úmidas, ou seja, drenagem em situação de chuva. É isso, pessoal. Na próxima aula eu vou mostrar como trabalhar esses dados numa planilha, beleza? Aqui eu estou mostrando para vocês numa tabela, né, pegada do livro, mas na próxima aula eu vou mostrar como trabalhar esses dados aqui numa planilha. Obrigado a todos pela atenção e até a próxima aula.